Para a gente finalizar essa questão dos aspectos inflamatórios, vocês viram ao longo dessas últimas aulas processos de inflamação aguda, processos de inflamação crônica, formação de granuloma e como que essa inflamação se resolve. E um dos últimos aspectos que a gente tem que discutir é isso aqui: regeneração e reparo tecidual. Tá? Então, como que as células, depois daquele processo inflamatório todo, elas chegam a um ponto em que eu tenho ou uma recuperação total do tecido ou um reparo de forma cicatricial. A gente viu que tudo isso pode acontecer numa inflamação, né? Ou eu posso ter um quadro crônico, ou eu posso resolver completamente, ou eu posso resolver com cicatriz, sem recuperar toda a função daquele tecido. É mais ou menos isso que a gente vai ver hoje. Para a gente estudar reparo, alguns aspectos iniciais são importantes. Por exemplo, o que acontece quando eu tenho um conjunto tecidual normal que está num estado de equilíbrio, isso é, perdendo células e repondo outras células, se a gente pensar num tecido que tem capacidade proliferativa, ou não, ou um tecido que não tem grande capacidade de proliferação, como o miocárdio, o sistema nervoso, e que está em equilíbrio, sem perder muita célula. Quando eu tenho perda celular secundária a qualquer injúria, pode ser um processo inflamatório, pode ser radiação ionizante, pode ser uma lesão térmica, qualquer coisa. Eu vou perder células. E quando eu perco células, eu só consigo fazer a reposição desse tecido e garantir novamente a homeostase dele, ou levando a um processo de regeneração ou a um processo de reparo. Quando eu tenho processos de regeneração, eu chamo de regeneração aqui, o meu conceito é um pouquinho diferente daquele que a gente acaba tendo da biologia. Quando a gente tem... O que é isso aqui? Planária. Vocês lembram da planária? Traz alguns traumas para algumas pessoas. Planária. Quando a gente estudava regeneração, a gente falava, vamos cortar a planária no meio, ela regenera tudo, toda a sua estrutura e continua, reforma, na verdade, todo o organismo. Isso para organismos simples é fácil. Para organismos complexos como o nosso, é um pouquinho mais difícil. Então, quando a gente fala de regeneração aqui na medicina, lidando com seres humanos, a gente está falando de regeneração de tecidos, tá? Praticamente sempre de tecidos, às vezes de órgãos, às vezes, tá? São órgãos particulares só que têm capacidade de regeneração propriamente dita. Isso pode acontecer em dois tipos de tecido. Um que são os tecidos que têm capacidade de renovação permanente. São aqueles chamados tecidos lábeis, que se replicam constantemente. Isso acontece, por exemplo, com epiderme, epitélios de revestimento em geral e tecido hematopoético. Tá? Não à toa, quando a gente tem alguma situação de lesão desses tecidos, você consegue ter a reposição completa. Em alguns outros tipos de tecidos, não são os tecidos lábeis, são os tecidos estáveis. Isso é, tecidos que não estão se replicando o tempo todo, mas têm capacidade de se replicar. Eles não se trocam o tempo todo, mas quando eu tenho uma injúria, como a perda de uma parte, o remanescente é capaz de crescer. Vocês vejam que isso aqui não é uma regeneração completa, eu não volto a ter a bolinha que eu tinha ali. Mas eu volto a ter quantidade de tecido e estrutura suficiente para desempenhar as minhas funções. Tá? É o que a gente chama de crescimento compensatório. Isso acontece em órgãos como o fígado e os rins. Se eu tiro um rim, ou se eu tiro um pedaço de um rim, o outro pedaço cresce. Se eu tiro um lobo de fígado, o outro lobo cresce. Tá? Isso, por exemplo, permite o transplante de fígado intervívos. Você pode tirar um pedaço do fígado do indivíduo, o resto do fígado vai crescer para resolver, para
compensar essa perda e manter a homeostase funcional do indivíduo. Agora, em algumas situações, eu tenho uma perda de tecido que ou é muito grande, ou dependendo do tecido, não consegue ser reposta pelos processos de regeneração. E nesses casos, eu tenho a formação de uma cicatriz. Isso aqui acontece muito em tecidos que a gente chama de permanentes, aqueles tecidos que não têm grande capacidade de regeneração, como o tecido nervoso, o miocárdio, os músculos em geral. Tá? Ele pode fazer crescimento compensatório? Até pode, mas aquela área lesada, em geral, acaba ficando com uma formação cicatricial para repor e ocupar aquele espaço. E os processos de inflamação crônica que a gente já viu, que não forma necessariamente uma cicatriz, mas pode ter um processo de fibrose difuso associado. Então você tem um tecido mais enrijecido, mas não necessariamente com uma cicatriz visível. Tá? Então são essas as formas de reparo. E o que determina se eu vou ficar nesse caminho ou nesse caminho? Porque se a gente pegar mesmo um tecido que se regenera o tempo todo, como é a pele, algumas lesões de pele deixam cicatriz, outras lesões de pele não deixam cicatriz. Então, o tecido é importante na determinação, se ele é lábil, se ele é estável ou se ele é permanente. Mas, um segundo aspecto é importante para determinar que tipo de cicatrização ou de reparo eu vou ter. E esse segundo aspecto é a presença do arcabouço. É a mesma coisa que eu pensar na ideia de que eu tenho, além das células do parênquima, um arcabouço tecidual. E esse arcabouço tecidual é composto basicamente por proteínas de matriz extracelular, a gente vai ver com detalhes quais são elas, mas se eu perco esse arcabouço, eu não consigo mais, mesmo proliferando células, que elas se organizem. Isso aqui é um exemplo típico do fígado. Tá? Quando eu tenho um quadro de hepatite viral aguda, por exemplo, em que todas as células hepáticas são agredidas, mas a matriz extracelular não, eu perco as células, mas o arcabouço continua. E a hora que essas células que restaram se proliferarem, porque o fígado é um tecido estável, ele tem capacidade de se replicar quando há uma injúria, elas ocupam esse espaço e formam novamente as trabéculas. Por isso, o indivíduo que tem uma hepatite aguda, mesmo que ele tenha uma grande perda de hepatócitos, se você conseguir segurar a função hepática dele, conseguir fazer com que ele não morra de insuficiência hepática nesse meio de caminho, ele vai conseguir uma reestruturação do seu parênquima hepático e voltar às suas funções normais. Diferente do que acontece quando eu tenho, por exemplo, uma hepatite crônica viral, tipo hepatite B ou hepatite C, levando a um quadro de destruição não apenas da célula, mas também do arcabouço de matriz extracelular. Isso faz com que, mesmo que as células se repliquem aqui, elas vão se replicar, se acumular e formar um nódulo. Elas não vão conseguir formar trabéculas, porque eu não tenho mais aquele arcabouço. É a mesma coisa que eu ter um prédio e eu colocar tijolos. Se eu mantenho a estrutura, eu consigo só empilhar os tijolinhos, né? Se eu perco toda a estrutura, eu não consigo mais empilhar tijolo direito. E aí eu tenho a formação da cicatrização e, no caso do fígado, dos nódulos regenerativos, que, em última instância, caracterizam um quadro de uma doença muito específica, que é a cirrose hepática. Por isso que dois quadros de hepatite, os dois quadros virais, só que um agudo, que compromete diretamente o hepatócito, e o outro que leva a uma inflamação crônica, que destrói também o arcabouço, levam a desfechos bastante diferentes no médio e longo prazo. Tá? Então, além do arcabouço, que a gente viu, a gente tem essa classificação dos tecidos que eu já falei para vocês, das células lábeis, estáveis, tecidos lábeis, estáveis ou permanentes. E quando eu falo, isso aqui eu falo em relação ao tecido. Por quê? Porque a célula, especificamente, um tecido, ele pode ter células
que têm capacidade de replicar e células que não têm capacidade de replicar. Tá? Em alguns tecidos, todas as células têm capacidade de replicar. O tecido hematopoético, tipo, na medula óssea, é um exemplo bem típico. Você tem relativamente poucas células totalmente diferenciadas, né? Então todas elas guardam alguma capacidade de replicação. No epitélio, por sua vez, não. As células superficiais do epitélio já não têm mais essa capacidade. Então, o que eu tenho basicamente dentro de um processo de células de um tecido, que eu tenho células que replicam e células que não replicam, essa população base, ela se mantém. Tá? E as células que se replicam, elas podem se diferenciar e aí perder essa capacidade de replicação ou não, ou se manter como células replicativas. A diferenciação é um ponto-chave nesse processo. Quanto mais diferenciada é uma célula, menor a capacidade dela de se proliferar. Tá? É o preço que a célula paga por se diferenciar muito. São poucas as células altamente diferenciadas que conseguem fazer replicação. Muitas delas, às vezes, para fazer replicação, se desdiferenciam. Isso acontece com os tecidos estáveis, mas nunca acontece com os tecidos permanentes. Na verdade, se a gente for olhar, existem algumas células dentro do tecido nervoso e do tecido muscular que têm alguma capacidade replicativa, mas elas são pequenas ainda para fazer frente a lesões de grande porte, como é o caso de infarto agudo do miocárdio, de acidentes vasculares cerebrais importantes. Tá? Em todos esses tecidos, pelo menos nos lábeis e nos estáveis, eu tenho populações de células-tronco. Células-tronco que não são aquelas células-tronco necessariamente embrionárias, elas são células-tronco teciduais. Mas quando a gente pensa em célula-tronco, a primeira coisa que surge é o que vem do embrião. Né? A gente tem o zigoto, a formação da mórula, da blástula, aqui o blastocisto, e eu posso pegar algumas dessas células. Nesse momento, as células são muito pouco diferenciadas. Né? Então, elas têm uma capacidade replicativa muito alta. Logo, essa é a típica célula-tronco, que é extremamente multipotencial. Ela pode se transformar em tecidos de qualquer linhagem, praticamente. A gente pode pegar essas células pluripotenciais e se eu deixar essas células se diferenciarem um pouquinho mais, elas vão virar células tronco multipotenciais, mas já não pluri. Tá? Essa aqui é a célula que tem maior capacidade de diferenciação em outros tipos. Aqui ela tem um pouco menos, e se eu deixar ela se diferenciar mais um pouquinho, ela vai se comprometer com uma linhagem celular. O que significa que ela continua sendo uma célula-tronco, mas ela só é capaz de dar origem a células de uma determinada linhagem, ou endodérmica, ou mesodérmica, ou ectodérmica. Tá? A maioria das células-tronco que a gente tem no nosso tecido, nos tecidos adultos, são essas células aqui. Ó. São células comprometidas com uma linhagem. Então a célula-tronco que eu tenho na minha pele, na camada basal da minha pele, era uma célula-tronco comprometida com a linhagem ectodérmica, tá? Que vai fazer basicamente célula epitelial. Se eu tenho no meu tecido cartilaginoso, eu tenho uma célula comprometida com o mesodermo. Às vezes até um pouquinho mais diferenciado, só com a cartilagem, mas ela ainda pode ter uma formação óssea, pode ter uma formação de algum tecido muscular, aí, uma diferenciação nesse sentido. Mas sempre comprometido com a linhagem. Tá? Enquanto que a célula pluripotencial, ela pode dar qualquer coisa. Como que a gente mantém células-tronco no organismo? Existem duas teorias para isso. Tá? Teoria de replicações assimétricas ou de diferenciação estocástica. A gente não tem muito certo ainda conhecimento a respeito de qual delas é
a que predomina, mas o que se sabe que hoje as duas acabam de alguma forma andando em conjunto. O que a gente chama de replicação assimétrica? Quando eu tenho processos, eu posso ter duas formas de manter células-tronco. Ou aquela célula, quando ela se divide, ela gera duas células filhas, que continuam sendo células-tronco. Então ela dá faz uma replicação igual, né? E aí numa próxima divisão, a hora que ela for se dividir, ela dá duas células que vão se diferenciar. Então eu tenho uma linhagem de filhas que vai gerar só células-tronco, e tem outra divisão que só vai gerar célula diferenciada. Tá? Isso é o que a gente chama de replicação assimétrica. Uma hora ela diferencia de um jeito, outra hora ela diferencia de outro, de forma que probabilisticamente ela mantém uma estabilidade do tecido. A segunda forma que você pensou, falou, não, ela não vai uma hora dar células filhas de um jeito e outra hora de outro. O que acontece é que ela dá duas células filhas, uma dessas se diferencia, outra se mantém como célula-tronco. Tá? De forma que você tem sempre 50-50 ali de probabilidade de diferenciação. Essas teorias surgiram justamente porque se vê muito isso. Essas células-tronco, em geral, mantêm uma célula-tronco e geram uma outra célula-filha. Mas não necessariamente nesse contexto. Eu posso ter esses dois processos envolvidos. E estudos in vitro já mostraram que as duas coisas podem acontecer na mesma linhagem celular. Quer dizer, uma célula primeiro dá duas filhas que se tornam células-tronco, depois ela dá duas células-filhas que se diferenciam, depois ela dá duas células-filhas, uma se diferencia e outra não. Então, até o momento a gente não tem, o que se aceita é que esses dois processos fazem parte do processo de manutenção das células-tronco, independente do motivo pelo qual elas estão se dividindo. Se é porque eu tenho uma renovação constante do tecido, como é no epitélio e na linhagem hematopoética, seja em resposta a uma agressão ou a uma injúria, como é no processo inflamatório. Tá? Agora, quando começou-se a se estudar as células-tronco, isso virou um ponto de potencial terapêutico muito importante. Se eu tenho células que podem se diferenciar em outras, e se eu sei que as células-tronco embrionárias, elas têm uma grande capacidade de gerar qualquer tecido, seria importante eu posso usar essas células como uma manobra terapêutica para repor outros tipos celulares. E daí começaram a surgir os estudos com células-tronco embrionárias, né? Aquelas células-tronco que você poderia tecnicamente guardar de um indivíduo, pegar células que são altamente indiferenciadas, como algumas células de cordão umbilical, ou mesmo células do próprio embrião, mas aqui do embrião é um pouco mais complicado de você retirar sem lesar esse embrião, e usar essa célula como a base da reposição de um tecido permanente que você perde depois, por exemplo, no caso do infarto, ou no caso de uma lesão neuronal. O que se passou a fazer com pesquisas a respeito de, é difícil eu gerar uma nova célula-tronco, mas eu consigo induzir a formação de uma célula-tronco? Como que se faz isso? A gente consegue fazer isso hoje in vitro. Você pega um oócito, né? Retira o núcleo desse oócito e pega uma célula do indivíduo adulto, pega o núcleo da célula desse indivíduo adulto e coloca dentro do embrião. E aí o núcleo dessa célula passa a ser o núcleo, o material genético do paciente que você tinha. Isso vai gerar um embrião, e aí você consegue pegar nessa crista as células-tronco embrionárias, que tem o núcleo daquele paciente. Ou então, você deixa isso aqui crescer e se desenvolver. Quando isso aqui cresce e se desenvolve, vira um organismo. Tá? Primeiro exemplo disso aqui é a ovelha Dolly. A ovelha Dolly foi feita desse jeito. Uma célula de uma ovelha, do clone da Dolly, colocou num ósseo e deixou o ósseo crescer.
O problema é que é difícil você fazer isso com seres humanos. É antiético você gerar um outro organismo simplesmente como repositório de órgãos, porque tecnicamente a compatibilidade aqui é perfeita. Obviamente, isso aqui tem problemas. Você está pegando um material genético que não é um material genético relativamente novo ou recém-criado, uma célula que já tem alguns anos aí nessa brincadeira. Tá? Então, vocês lembram de tudo aquilo que a gente falou de número de divisões celulares, de envelhecimento? Isso tudo acontece aqui. Não à toa, o clone da Dolly envelheceu muito mais rápido, teve alguns outros problemas associados a danos acumulados com material genético. Porque por mais que você faça essa triagem e pegue uma célula o menos danificada possível, no indivíduo que já viveu um número razoável de anos, você tem interferências ambientais externas muito importantes. Tá? Aí, como isso aqui não é uma coisa muito simples de fazer e tem limitações éticas, alguns países não permitem pesquisas com células tronco-embrionárias feitas desse jeito, né? Que é uma coisa que a gente agora tem liberação no Brasil para se fazer, né? No ano passado foi votado isso pelo Supremo Tribunal Federal e a gente já tem liberação para fazer pesquisas com células tronco, mas muitos países ainda não têm. E como que se fazia nesses casos? Existe a possibilidade de você pegar essa célula diferenciada do paciente e tentar desdiferenciar essa célula. Quer dizer, fazer algumas alterações, induzir algumas transduções genéticas com proteínas, com mediadores, criar um microambiente local que favoreça a desdiferenciação dessas células e a formação de células tronco, que são pluripotenciais. Elas não são tão boas como as células tronco embrionárias, mas são muito boas. Tá? Os mesmos problemas de material genético antigo, com possíveis problemas, aparecem aqui, mas na impossibilidade de usar a célula tronco embrionária, essa aqui é uma saída interessante do ponto de vista de pesquisa e de alvo terapêutico. Tá? Como é que estão as pesquisas com isso aqui hoje? Eu vou deixar um artigo interessante depois lá no Sisal para vocês darem uma olhada se vocês quiserem, como curiosidade, de como que anda a pesquisa com células tronco em termos de aplicação clínica. Tá? Tem pouquíssimos estudos com aplicação clínica de larga escala, regeneração do sistema nervoso, por exemplo, ou de miocárdio, mas já existem alguns mostrando isso. Tem alguns estudos interessantes com células tronco tentando induzir a diferenciação em células beta pancreática para pacientes diabéticos, né, na tentativa de você repor aquelas células que você perdeu na produção de insulina. Então, vejam que isso aqui tem uma aplicação. Se a gente for pensar na aplicação pura e simples disso aqui, é você abordar os tecidos que você tem menos capacidade de proliferação no dia a dia do organismo, tá? Que são os tecidos permanentes. Ou alguns órgãos endócrinos importantes, ou sistema nervoso e células musculares. Tá? Mas assim, a gente não tem ainda nenhum grande ensaio clínico. A gente tem pesquisas sendo feitas, casos sendo descritos, mas a gente não tem nenhum grande ensaio clínico controlado para ver nem o impacto disso em termos populacionais e nem os possíveis efeitos adversos de médio e longo prazo desse processo. Por isso que a gente ainda tem muito cuidado, são poucos os centros que estão autorizados a fazer uso clínico de células tronco. Tá? O critério de inclusão de pacientes é muito restrito. E aqui são alguns exemplos das células tronco somáticas que eu falei para vocês. Aquelas que a gente já tem, que já são comprometidas com uma linhagem tecidual. Elas permanecem no tecido adulto. Vocês já estudaram várias delas na histologia, né? Então, as células da base do folículo piloso, aquelas células proliferativas das glândulas que estão na base das criptas, né? Ou das glândulas gástricas. Algumas células no fígado, ó, essa aqui é uma marcação específica para células que têm capacidade de replicação no fígado, ficam perto do espaço porta. Ou aqui na região da conjuntiva, perto da córnea, na implantação da córnea,
onde eu tenho as células que repõem o epitélio corneano. Tá? Essas são células-tronco que estão sempre em replicação para repor, quando necessário, ou continuamente, se for o caso, aquele tecido específico. Voltando a lembrar um pouquinho daquilo que vocês já tiveram no Biocel e já sabem relativamente bem de ciclo celular, que a gente tem uma fase G1, uma fase S, né? Essa fase G1 é uma fase de crescimento, né? Aí eu tenho uma fase S que é de síntese de material genético, duplicação do material genético, uma fase G2 de crescimento adicional da célula, composição de outras organelas, e a fase de mitose e divisão celular. Esses tecidos que eu falei, que tem células que podem estar em replicação ou não, cada uma dessas células vai estar em fases diferentes desse ciclo. Então as células, que são células que estão o tempo todo e continuamente se dividindo, são células que sempre, acaba um ciclo, ela continua já fazendo G1, síntese de novo, G2 e mitose. As células que, quando começam a se diferenciar, elas saem desse ciclo e elas vão para o G0. Tá? É uma fase em que existe a possibilidade da célula voltar para o ciclo. É o que acontece naqueles tecidos estáveis, quando eu perco um pedaço dele. Ele não tem regeneração contínua, mas ele tem capacidade de crescimento compensatório. Então, quando eu tenho uma lesão, essas células saem do G0 e voltam para o ciclo. Tá? E começam a se dividir, repor fígado, rim, esse tipo de coisa. Em algumas situações, a célula entra em G0 e se diferencia tanto que ela perde a capacidade de voltar para o ciclo. Tá? E nesses casos, aí sim, eu não vou conseguir mais fazer divisão dessas células. É o que acontece com as células dos tecidos permanentes, sistema nervoso e muscular. Essa tabela vocês não precisam se preocupar em copiar. Agora vocês têm essa tabela no Rog, tem uma coluna só que eu acrescentei aí, que daqui a pouco a gente vai discutir. Mas para uma célula se replicar, não basta ela ter capacidade de replicação, ela precisa ter estímulo. E o estímulo é dado pelo ambiente, pela comunicação entre as células, pela inibição ou ausência de inibição por contato, e por um mecanismo muito importante, que são fatores de crescimento. É assim, por exemplo, que durante um processo de lesão tecidual, aquelas células corpo sabem que elas precisam se replicar, ou que elas precisam sair do seu G0, nos casos dos tecidos estáveis, e começar a se replicar para repor tecido. Quais são esses fatores de crescimento? Tem diversos, tá? Mas alguns são interessantes. Eu marquei aqui em vermelho aqueles que são mais comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, o fator de crescimento de epiderme, né, de células epiteliais, que são secretados por plaquetas, macrófagos. Portanto, para a recuperação de lesões, quando eu tenho, por exemplo, um coágulo, uma lesão de pele, ou quando eu tenho um processo inflamatório, eu preciso repor essas células. Tá? O TGF, né, o fator de crescimento e transformação, produzidos basicamente por células inflamatórias, mas também por células epiteliais e outros tecidos, também estimulam a proliferação epitelial. VEGF, que favorece o crescimento e proliferação de células endoteliais, muito importante na vascularização de um tecido que vai ser reformado, na verdade. Imagina que eu vou fazer crescimento compensatório do fígado. Eu preciso também ter vasos se proliferando nessa região e aumentando e amadurecendo para poder irrigar todo esse tecido. Quem usa muito VEGF também, de uma forma meio desviada para a gente, mas usa, são as neoplasias, né? São grandes fazedoras de vasos, uma doença que tem grande capacidade angiogênica. Eles usam bastante VEGF, a gente vai ver isso no segundo semestre. Fator de crescimento de fibroblasto, o TGF-beta, tem o alfa e o beta, e o TNF, né? A gente fica falando desse monte de molécula, mas qual a importância clínica
disso. Por exemplo, existem alguns receptores de fatores de crescimento epitelial, como por exemplo o HER2 e o HER2-neu, que são presentes em algumas doenças e em algumas neoplasias. Tá? E eu conhecendo esse fator de crescimento, a gente acabou, a partir de conhecer esse fator de crescimento, identificar o receptor e ver que a célula neoplásica que tem esse receptor cresce melhor quando ela tem esse fator de crescimento. Isso possibilitou o desenvolvimento de um antagonista desse receptor, que se liga no receptor, mas que não gera o disparo de sinal para a célula crescer, diminuindo o crescimento neoplásico em células neoplásicas que têm esses tipos de receptores. Tá? O VEGF é a mesma coisa no caso do bloqueio da proliferação da nutrição tumoral. Então, além dele ser muito importante nos processos de cicatrização do indivíduo, ele também, você bloquear os receptores desse fator, são importantes nos casos de neoplasias. Mas, como tudo isso também tem uma repercussão fisiológica, vejam que qualquer tratamento antineoplásico que a gente vai fazer tem uma repercussão também naquilo que é a função normal do indivíduo. Por isso que os tratamentos neoplásicos, os antineoplásicos, em geral, têm grandes efeitos colaterais. Tá? Porque ele também bloqueia funções fisiológicas desses mesmos fatores de crescimento. O tumor utiliza as nossas ferramentas fisiológicas para crescer. Quando a gente bloqueia isso, a gente bloqueia outras funções desse processo. O FGF, por exemplo, o fator de crescimento de fibroblastos, quando em excesso, ele pode levar a formação de coloides ou de cicatrizes muito grandes, né? Uma proliferação e uma deposição exacerbada de colágeno, mais do que o necessário. Então, às vezes você desenvolver ou bloqueadores disso, ou contrabalancear isso com proteínas que quebram o colágeno, reduzem um pouco o potencial de cicatrização, pode ser útil em alguns aspectos. Muita gente da área estética usa esse tipo de coisa. Tá? O fator de necrose tumoral, eu coloquei que é clínica pura aqui, vocês vão cansar de ouvir falar de TNF na clínica. TNF é uma das principais citocinas envolvidas em qualquer processo inflamatório, uma das citocinas responsáveis, junto com a IL-1, por gerar febre, uma das citocinas responsáveis por todo o processo de astemia que você tem em pacientes com inflamação / infecção. Tá? Então assim, a gente pode bloquear a TNF. Bloquear a TNF é extremamente complicado, porque ele se vocês lembrarem, ele é uma citocina extremamente importante para a resposta inflamatória, apesar de gerar sintomas. E é por isso que para os sintomas que o TNF gera, em geral, a gente não bloqueia o TNF. A gente usa sintomáticos, né? É o caso dos antitérmicos, de alguns grupos de anti-inflamatórios, mas não, a gente dificilmente bloqueia o efeito do TNF direto, porque ele é muito importante no equilíbrio da resposta. Tá? Esses fatores de crescimento estão naquele microambiente e podem ser disparados de uma célula para as outras em diferentes formas de sinalização. Isso aqui é só para vocês recordarem, vocês já devem ter visto isso também na biocélula. Se vocês não viram, vocês gritam. Sinalização autócrina, quando uma célula produz um mediador que age sobre ela mesma. Parácrina, quando ela produz um mediador que age sobre as células vizinhas. Ou endócrina, quando isso cai na circulação e age numa célula à distância. Nos processos inflamatórios e de cicatrização, o maior grupo de efeitos são os parácrinos. Tá? Os endócrinos ficam mais para os hormônios e para, em alguns casos, de neoplasia. E os autócrinos funcionam muito em algumas alças específicas de regulação. Isso aqui pode acontecer, o macrófago faz muita sinalização autócrina, mas em geral o efeito se dá por sinalização parácrina na inflamação. Tá? Esse
mediador, esse fator de crescimento, chega na célula e para estimular o crescimento dessa célula, ela usa vários receptores. Tá? Por exemplo, fator de crescimento extracelular, tá? Como o EGF, o FGF, o VEGF, que são hidrossolúveis, eles se ligam num receptor que geralmente se acopla a uma proteína G. Tá? Fazem toda a transdução de sinal e estimula o ciclo celular. A célula começa a se dividir. Vocês não precisam saber detalhes dessas vias. Tá? Aqui tem só alguns outros exemplos de receptores. Geralmente são receptores transmembrana que vão disparar uma cascata de segundos mensageiros. Tá? Esse é um exemplo típico do que um tecido é capaz de fazer frente a esses estímulos. Isso aqui, ó, é um fígado do paciente antes de ser operado. O que aconteceu? Isso aqui, ó, foi retirado esse lóbulo do fígado dele, todo o lobo direito do fígado foi retirado. Tá? E aí, o que aconteceu com o resto? Crescimento compensatório. É isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma regeneração pura, não é regeneração planária, né? Porque não é o organismo inteiro que está se regenerando, mas para o órgão é sim uma espécie de regeneração. Ele não mantém a mesma forma que ele tinha e tal, mas ele consegue manter a sua função. Tá?